Período romano: 63 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Contexto histórico: Pompeu liderou o exército romano para o Oriente, invadiu e conquistou a Síria. Posteriormente, foi para o sul e invadiu a Judéia, cruzando o rio Jordão, capturando Aristóbulo II em Alexandro, e prosseguiu rumo a Jerusalém. Um novo governante é posto no poder. Seu nome é Herodes, o Grande. Seu governo pode ser dividido em dois períodos, 37 a 30 a.C., e a segunda parte foi de relativa paz. Em 20 a.C., foi acrescido mais faixas de terra ao seu novo domínio. Espelho romano. Os espelhos romanos eram feitos de metal polido. Poderiam ser de bronze, cobre, prata, ouro ou eletro. A imagem é distorcida quando posto frente ao rosto. Paulo utilizou uma linguagem similar em 1 Coríntios 13, versículo 12. Lamparinas. Essas são lamparinas do primeiro século. Note o tamanho mais reduzido se comparado com as lamparinas de períodos anteriores. Talvez seja por conta do tamanho que o azeite acabou de maneira rápida na parábola das 10 virgens de Mateus 25. Símbolos. Utilizados como instrumentos musicais, esses pequenos pratos eram utilizados para acompanhar outros objetos musicais. Paulo enfatizou que, sem amor, toda a prática de falar em línguas é semelhante a um símbolo que ressoa sem sentido. 1 Coríntios 13, 1. Cidade de Jerusalém, 60 a 69 depois de Cristo. Nessa cidade de Jerusalém é destacado alguns lugares que são encontrados no Evangelho. Para fins didáticos, localize na placa algumas localidades. Templo de Jerusalém. Este era o edifício mais importante para o judaísmo no primeiro século. Era também chamado de Segundo Templo, pois o primeiro havia sido destruído pelos babilônios em 586 a.C. e foi reedificado por Esdras no período persa. Além disso, Herodes o Grande faz consideráveis reformas neste lugar sagrado. Havia imensas colunas, pisos decorados e a parte externa do edifício, onde ficava o lugar santo e santíssimo, era feito de mármore branco. Jesus e os discípulos foram ao templo algumas vezes, como menciona o Novo Testamento. Fortaleza Antônia, lugar de onde os soldados romanos ficavam patrulhando os judeus. Se surgisse alguma revolta, os soldados rapidamente se encaminhariam ao templo. Tanque de Betesda. Jesus cura um paralítico segundo o Evangelho de João, capítulo 5. Existia a crença que as águas se agitavam pela aparição de um anjo, e o primeiro que era lançado às águas, curado era. Possível local da crucificação e sepultamento de Jesus. É difícil precisar em qual colina Cristo foi crucificado, até porque Jerusalém fora destruída algumas vezes. Fato é que a crucificação ocorreu fora dos muros de Jerusalém da época de Cristo. Tanque de Siloé. Jesus aplica barro nos olhos do cego e este lavou-se neste tanque. João 9. Palácio de Herodes o Grande. Este é o responsável por matar as crianças em Belém, conforme diz Mateus, capítulo 1. As 3 primeiras torres, ao lado do palácio, são dedicadas a Hípicos, amigo de Herodes, Fazael, filho de Herodes, e Mariane, esposa de Herodes. Tanto Mariane e alguns filhos, Herodes o Grande manda matá-los, pois tinha medo que o trono lhe fosse roubado. Osso de calcanhar. Nenhuma evidência de crucificação havia sido descoberta em Jerusalém até 1968, quando tratores de construção israelenses bateram acidentalmente em algumas rochas, encontrando diversos túmulos judeus. Porém, o que chamou a atenção foi um ossuário da época próxima de Jesus. Nele continha ossos de uma criança e de um homem. A evidência encontrada foi um osso de tornozelo ainda perfurado por um cravo de crucificação. Acredita-se que o cravo ficou tão bem alojado na madeira que a vítima teve de ser retirada junto com o prego e um pedaço da cruz. Contudo, o que chama a atenção é justamente esse homem ter sido crucificado a partir do calcanhar. Logo, a ideia de crucificação pelo peito do pé, como é comumente mostrada nos filmes e pinturas, parece não ter sido a única forma de crucificação. O artefato original está no Museu de Israel.